E aí, pessoal, professor Bruno Oliveira de volta, nosso momento eleitoral. E hoje eu reservei um assunto de muita importância que está presente no Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65, que é o processo infracional eleitoral. Como que funciona esse processo infracional eleitoral e aquilo que é mais cobrado nas provas dos TREs do Brasil. Bem, quando eu falo de processo infracional, ele está previsto dos artigos 355, deixa eu voltar aqui, artigo 355 ao artigo 364. Deixa eu selecionar a caneta para nós. Aqui. Então, artigo 355 ao artigo 364. Então, nós vamos tratar os principais pontos dos artigos 355 a 364. O primeiro deles, o primeiro tópico, é a respeito de que tipo de ação penal que nós temos quando nós falamos de ações penais eleitorais. Bem, nós temos dois tipos de ações penais, as condicionadas e as incondicionadas. As ações penais eleitorais, elas serão de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele poderá agir independentemente de ação de outras partes. Então, quando eu falo que esse processo penal eleitoral ele é de ação penal pública incondicionada, é que nós teremos a ação do Ministério Público independente de ação de outras partes. Ele poderá agir, portanto, independente de ação de outras partes, né? Bem, nas ações penais, o que eu falo sobre o dever do cidadão? O cidadão ele tem o dever de comunicar ao juiz eleitoral qualquer indício que ele encontrar que fere as legislações eleitorais. Então, aqui nós temos um dever do cidadão de comunicação ao juiz eleitoral. Essa comunicação, ela poderá ser verbal. Então, veja que há uma facultatividade no que tange a forma de comunicação desse indício verificado pelo cidadão. Então, nós temos uma comunicação que pode ser verbal, mas ela deverá ser reduzida a termo assinado pelo próprio representante e de duas testemunhas. Feito isso, essa comunicação, que já foi remetida a termo, ela será remetida ao Ministério Público local, ok? Bem, uma vez feita a denúncia ao Ministério Público, esse Ministério Público ele tem o prazo de 10 dias para oferecer a denúncia. Então, veja, deixa eu só corrigir a informação. Uma vez informado ao Ministério Público a respeito desse indício que foi verificado, o Ministério Público tem o prazo de até 10 dias para oferecimento de denúncia. Se for solicitado o arquivamento, veja só, uma vez solicitado o arquivamento, o juiz eleitoral, caso não concorde com esse arquivamento, ele remete ao procurador regional eleitoral. Esse procurador, por sua vez, ele tem 3 opções para decidir. Primeira decisão, ele pode oferecer a denúncia, portanto, não reconhecendo esse arquivamento. Ele pode nomear um outro ministério, um outro membro do Ministério Público para tomar conta desse caso e ele poderá concordar com o arquivamento. Então, são 3 situações. Primeira, oferecimento de denúncia, nomeação de um outro membro do Ministério Público para cuidar desse caso e terceira, concordar com o arquivamento. Então, lembre, o que as provas costumam cobrar? Coloca que o caso seja solicitado o arquivamento e o juiz eleitoral não concorde com esse arquivamento, ele vai remeter ao procurador-geral eleitoral ou qualquer outro membro. Não, lembre-se que esse juiz eleitoral, uma vez não concordando, ele remete ao procurador regional eleitoral, ok? Veja, o juiz eleitoral ele faz uma prévia análise da denúncia e decide sobre o recebimento dessa denúncia ou a rejeição da mesma. Então, veja, juiz eleitoral
Ele pode decidir por receber essa denúncia ou por rejeitar, mas o próprio Código Eleitoral dispõe para nós as hipóteses que ele poderá rejeitar. Primeira hipótese: quando houver uma atipicidade de conduta, né? Então, o fato que foi informado ali não constitui crime, então nós temos uma atipicidade de conduta. Segundo, a extinção da punibilidade, ou seja, já houve, por exemplo, uma prescrição do crime ou um outro fato incorreu. Ou uma ilegitimidade de parte ou falta de condição para o exercício de ação penal. Lembrando que a parte legítima é o Ministério Público. Então, essas são as hipóteses de rejeição da denúncia, ok? Muito bem, algumas exceções previstas no Código Eleitoral. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária, portanto, o juiz eleitoral, sem prejuízo de apuração da responsabilidade penal. O juiz, nesse caso citado, solicitará ao procurador regional a designação de um outro promotor que, no mesmo prazo, oferece a denúncia. Agora, qualquer eleitor pode provocar a representação contra órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 dias, não agir de ofício. Portanto, observe que essa possibilidade do próprio eleitor provocar essa representação contra o órgão do Ministério Público, né? Muito bem. Uma vez recebida a denúncia, serão designados dia e hora para depoimento pessoal do acusado. Após esse depoimento pessoal, e réu ou seu defensor, né? Então, o réu, só corrija para mim aqui, o réu ou seu defensor terá um prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Após a oitiva de testemunhas, então, ouço essas testemunhas, será aberto um prazo de 5 dias para oferecimento de alegações finais. Posteriormente, esses autos serão conclusos ao juiz para ser dita a sentença no prazo de 10 dias e, após a decisão, ainda teremos um prazo para recurso de 10 dias. Então, o que nós podemos perceber, e isso é cobrado muito nas provas, em relação aos prazos do processo infracional eleitoral? Todos são 10 dias, exceto o prazo para oferecimento de alegações finais, que é de 5 dias. Então, lembre-se, infrações penais, eu tenho sempre prazos de 10 dias, exceto o prazo para oferecimento de alegações penais, onde o prazo será de alegações finais, desculpe, né? Falei penais. Prazo para alegações finais, o prazo sendo de 5 dias. Não se esqueça desse detalhe, você não vai errar nenhuma questão sobre o processo infracional penal. Então, quais são as dicas para a gente fechar? Ação penal pública incondicionada. O juiz eleitoral ele remete sempre ao procurador regional eleitoral, no caso, por exemplo, de não concordar com o arquivamento de uma denúncia, né? Os prazos sempre 10 dias, exceto o prazo para oferecimento de alegações finais de 5 dias. Feito isso, você fecha qualquer questão de TRE em relação a esse assunto. Bons estudos e até o próximo momento eleitoral. Tchau, tchau.